Ora viva, então sejam bem-vindos a mais uma Conversa Fora da Caixa. A Conversa Fora da Caixa aqui na Rádio Pensar Fora da Caixa, onde conversamos com pessoas que de uma forma ou de outra impactam a vida dos outros e também influenciam a sociedade. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e hoje comigo tenho a Ruth Correia Azevedo. Olá Ruth, bem-vinda aqui a esta Conversa Fora da Caixa. Olá, obrigada pelo convite, é com muito gosto. Muito bem. Então a nossa conversa é uma conversa como habitualmente, que é de uma forma descontraída e é trazer também algum impacto nas pessoas que nos escutam. E eu começava, como habitualmente, por quem é a Ruth? Então, o meu nome é Ruth, eu sou do Bom Barral, vivi lá a maior parte da minha vida, estudei lá até ao 12º ano, depois decidi ir estudar Psicologia para a Universidade de Évora. E daí fiz o estágio no Porto, andei a explorar vários sítios do nosso país e fiquei pelo Porto uns anos até que regresso ao Bom Barral, onde nos conhecemos. É verdade. Já na Câmara Municipal e em 2021 mudei-me novamente de funções. Mas a Ruth é mãe de duas meninas, a Bárbara e a Luísa, uma com 6, outra com 2, e pronto, e é apaixonada por estas experiências, estas iniciativas, por coisas feitas em coletivo. Acho que é um bocadinho isso que tem definido sempre aquilo que eu sou. Como vamos recuar alguns anos, vamos àquela criança. Okay. Não é? Como é que era a Ruth enquanto criança? Eu acho que era relativamente tímida, acho que tive sempre uma certa vergonha, embora as pessoas não me reconheçam muito essa característica, mas acho que desde criança que era tímida, embora tivesse energia e gostasse de estar com outras pessoas, mas precisava de alguma confiança para me libertar. E acho que sempre gostei, sempre fiz parte. Lembro-me de em pequenina já ir para a coletividade com os meus pais e passar aí longas horas com outras crianças. Muito acho bem. Que era... E quando ela era criança, qual é que era o sonho? O que é que ela queria ser quando fosse grande? Eu tive muitos sonhos, sou muito sonhadora. Então partilha connosco. Eu acho que a dada altura queria muito ser bailarina. Era o que eu gostava, era de teatro e dança, e esse sonho acompanhou-me durante um tempo até que percebi que ia ser difícil porque não tinha tido balé desde pequena, então esse sonho, pronto, tive que abrir mão, embora tenha aproveitado os hobbies para compensar essa parte. Depois tive ali um período que achava que queria ser egiptóloga, porque estava fascinada com as coisas do Egito e da história. E depois não sei muito bem como é que os sonhos foram mudando para chegar à psicologia. Acho que foi mais no secundário mais tarde. Fora esse sonho, lembro-me de ser pequenina e de fazer vários desenhos. Os meus pais, a minha família é bastante humilde e temos uma casa muito velhinha. Agora já não moro com eles, mas era uma casa muito velhinha, então tinha vários desenhos da casa. Eu não tenho muito jeito para desenhar, mas eram vários desenhos da casa que eu achava que um dia ia construir para os meus pais. E pronto, e tinha esse sonho que ainda hoje tenho o sonho de, se tiver essa possibilidade, de lhes construir assim uma casa típica portuguesa muito, muito acolhedora, mas foi uma coisa que me acompanhou. E outro sonho que tive, esse já concretizei, era de casar. Pronto, aos 6 anos já tinha esta coisa que me queria casar. Fui dama de honor ou das alianças num casamento de uma amiga. E os meus pais contam que ali à hora do almoço fui ter com a noiva e disse: olha, podes-me deixar ser noiva só por 5 minutos? E que me sentei na mesa a assumir o banquete e pronto. Fantástico, fantástico. Houve sempre na Ruth, enquanto criança, o ajudar os outros, a empatia, que continuou ao longo dos anos, mas que naquela altura...
Eu acho que de alguma maneira sim, não sei se tinha bem consciência, provavelmente não, mas os meus pais sempre foram pessoas muito participativas, quer no movimento associativo, quer em organizações políticas, sindicais, movimentos locais. São pessoas que sempre foram muito participativas, portanto, de alguma maneira eu também cresci sempre a fazer parte de coisas. E a família, embora eu seja filha única, a minha mãe tem mais 7 irmãos, entre irmãos e irmãs, e portanto também havia muitas reuniões familiares, e eu acho que cresci nesse ambiente de muitas relações e interações, e havia muitas conversas, mesmo em família, sobre a nossa vida e a vida dos outros e das outras. Portanto, eu acho que havia essa cultura. E acho que os meus pais sempre me incentivaram, às vezes a minha mãe um bocadinho mais a medo, que eu tivesse assim alguns desgostos com os desafios da vida, mas sempre me incentivaram a fazer parte das coisas, das associações, de ter alguma autonomia, de experimentar. Por isso acho que sim, que isso se foi desenvolvendo na relação com os outros. Não sei se nasci com esse instinto, talvez uma parte, mas acho que sobretudo foi sendo treinado nesta experiência com os outros, não é? Levando isto ao momento atual, é importante essa relação no dia a dia para as próprias crianças, para a própria criança de nascer e crescer em sociedade? Eu acho que é fundamental. Ainda hoje estava a pensar uma coisa, não especialmente sobre as crianças, não é? Mas que estas coisas, falamos muito do autocuidado, as pessoas fazerem, no fundo, mesmo noutras questões sociais de fundo, que a pessoa tem que provocar alterações na sua vida para ficar bem, para tratar do ambiente, e eu acho que de facto o mais importante é, para estarmos bem, é estarmos em relação com outras pessoas, presencialmente, sentir as coisas, não é? Porque há um conjunto de coisas que não é possível experimentar à distância, e por isso eu acho que sim, que para as crianças essa relação com as outras pessoas é fundamental, e que é nessa relação com as outras pessoas, na escola, mas não só. Acho que já se passa tempo que chego na escola, na família, na comunidade, seja lá na coletividade, no grupo de desporto, que possam experimentar o que é isto de estar com outras pessoas, lidar com a frustração, rir sem razão aparente, não é? Fazer coisas que não estávamos à espera, e isso de facto eu acho que hoje falta um bocadinho. O tempo está todo muito contado. E isso fez parte da tua vida enquanto criança? Sim, por isto, porque para já vivíamos outros tempos, não é? Eu, apesar de não ser assim tão velha, mas eu só tive televisão um tempo mais tarde, portanto não experienciei aquilo que eu acho que as crianças e os jovens hoje experimentam. Mas sim, os meus pais é isso, não é? Vivíamos de facto, eu vivo numa aldeia, e para as pessoas de fora aquela aldeia é um bocadinho fechada, mas há um grande sentido de comunidade. Portanto, eu lembro-me de uma altura a minha mãe não ter máquina de lavar, avariou-se e não era possível comprar outra, e as pessoas da aldeia juntaram-se todas e ofereceram a máquina de lavar. Mas como as pessoas fizeram isto aos meus pais, os meus pais não tendo muito, várias vezes faziam cabazes na mercearia para dar a B ou C. Eu acho que realmente teve a ver com este espírito de somos todos parte de um meio e estamos cá para colaborar e para nos ajudar, com um certo afeto. Não é só esta coisa de fazer voluntariado porque vai no currículo. Acho que era mesmo este sentimento de pertença. E eu, quando voltei aqui ao Bom Barral, eu sempre quis, o meu marido chateia-se um bocado, não porque não gosto da aldeia, mas porque eu condicionei muitas opções àquele sítio, mas porque de facto há este espírito de pertença, não é? E acho que isso é tão bom. Isso, o espírito de pertença é extremamente importante enquanto criança, porque depois leva para uma vida. Sem não é dúvida. Isso? Leva para uma vida. Bem, já demos aqui uma volta desde o Bom Barral, passámos, já fomos a Évora, já fomos ao Porto, não é? Este é um caminho que percorres. Uma coisa que eras ou fostes considerada sempre uma boa aluna? Eu acho que era uma aluna média, não é? Não era brilhante.
não tinha más notas, mas não tinha 18 a tudo ou 5 a tudo, e sobretudo fui tendo as minhas flutuações, ou seja, havia momentos em que as coisas me corriam melhor e outros em que não me corriam tão bem, mas não era aquela aluna de ter 5 a tudo, não. Sim, mas e eu aqui vou ter que reformular qual é o conceito de boa aluna. Porque Pois. eventualmente, quando nós falamos em boa aluna, aquela que tem 25 e coisas assim, pode não ser isso. Sim, do ponto de vista do comportamento era muito certinha. Um bocado faladora, sempre fui, desde a primária que tinha essa observação de ser muito faladora, mas era cumpridora, não era de fazer grandes asneiras. Depois, mais tarde, com a terapia, percebi que devia ter feito mais, mas não era muito fazer asneiras, não. Sim. Interessante. Então já demos uma volta por aqui, como eu disse, nesta primeira parte das nossas conversas fora da caixa. Vamos convidar-vos para fazermos uma breve pausa. Vamos voltar a seguir para conhecermos melhor o que Ruth Correia Azevedo faz no dia de hoje. E é isso que eu vos convido a Ruth e a quem nos escuta, a fazermos uma breve pausa. Voltamos já a seguir. Estas são as conversas fora da caixa, aqui na Rádio Pensar Fora da Caixa. Então cá estamos de volta nesta segunda parte das conversas fora da caixa. Recordo comigo Ruth Correia Azevedo, que fez um percurso do Bom Barral, Évora, Porto, sabe-se lá mais por onde, até chegar àquilo que faz hoje. A psicologia marca a tua vida profissional. Sem dúvida. Embora eu, quando ingressei no curso, não tinha... Eu, a dada altura, percebi que queria seguir psicologia e no momento em que me fui inscrever no ensino superior, percebi como naquele momento não pensei, porque eu pus todas as opções em psicologia, excepto a última, que foi em serviço social. Mas acabei por ficar, não fiquei na primeira, fiquei na terceira opção, e acho que às vezes há coincidências que são extraordinárias, porque Évora, de facto, foi a minha cara. E não Lisboa ou Coimbra, porque tem um ambiente muito particular. E aí o primeiro ano de formação é um bocadinho mais generalista e houve ali momentos de dúvida se era exatamente aquilo que eu queria. Lembro-me dos meus pais dizerem, mas espera, vamos ver o que é que acontece, de falar com outras pessoas. Mas de facto, à medida que o tempo foi avançando, foi fazendo cada vez mais sentido aquela opção, e acho que depois, à medida que foi possível na prática pôr as mãos na massa, foi ficando mais evidente que sim, que era uma área que tinha muito a ver comigo. Claro que às vezes ainda tenho as minhas inseguranças, não é? Que ainda penso se estou a dar tanto como é suposto, o que é preciso, porque eu acho que esta profissão de cuidarmos as pessoas, de pensarmos com elas, de nos propormos a fazer uma jornada com elas, é de uma grande responsabilidade. E na verdade hoje toda a gente acha, sem pôr em causa, não é? Mas há o coach, há o padre que faz a terapia, há a pessoa que trabalha num salão de estética e é psicóloga, porque portanto, de facto, há uma maior sensibilidade para estas coisas. Por outro lado, às vezes há uma certa confusão do que é isto da psicologia, e mesmo outros e outras colegas dentro da área, eu acho que se propõem a esta tarefa às vezes sem fazer o seu próprio caminho, por um lado, sem fazer a sua psicoterapia, sem fazer supervisão, e eu acho isso sempre muito arriscado, porque é uma profissão de risco. Eu tenho que me disponibilizar para estar com outra pessoa, para pensá-la, não é? E à medida que o tempo foi passando, eu acho que de facto foi fazendo sentido, quer a parte clínica, quer o criar pontos entre a psicologia e a intervenção social, comunitária, como é que isto se cruzava. E eu ainda estou a explorar esse caminho, mas eu acho que à medida que o tempo passa, vai-me fazendo mais sentido, não menos. Sim, sim. E começas a exercer no serviço público.
Ou Não, nem por isso? não. Eu comecei a exercer numa instituição que fazia reabilitação de pessoas com doença mental grave, no Porto, onde fiz o meu estágio académico, e daí fui trabalhar para uma associação que se chamava CASA, que era o Centro Avançado de Sexualidades e Afetos, que trabalhava essencialmente com população lésbica, gay, bissexual e transexual, e aí também estive cerca de um ano. Não foi um sítio perfeito, teve alguns desafios, e depois disso tive ali um longo período à procura de outras alternativas, fiz algumas formações e abriram as candidaturas para integrar os estágios na função pública, e eu concorri a várias opções e acabei por voltar ao Bom Barral porque havia preferência por quem de alguma maneira fosse da zona. Eu não fiquei também em primeiro, fiquei em quarto, mas lá vim e é assim que vou para o Bom Barral, e estive 3 anos a Recibos Verdes. Claro. E depois ao fim de 3 anos é que com a regularização dos precários integrei a função pública. Claro. Falavas há pouco na área da psicologia e de outras áreas da intervenção mental ou humana, se assim o entendermos, e é um caso muito sério mexer em algo que é a mente, não é? De uma forma menos preparada. Sim, embora eu acho que aí às vezes até na área da psicologia a preparação é que é B, não é? Porque não é a formação que nos dá, a formação dá-nos as bases teóricas, mas depois é preciso dar continuidade com trabalho pessoal, com supervisão, com formação contínua. E eu acho que aí há 2 desafios. Um é que as coisas não são propriamente acessíveis, não é? E isso também cria muitas dificuldades a quem está nesta área, e por outro lado porque às vezes há uma certa ideia, ou pelo menos é assim que eu vejo, que se estou nesta área estou quase num lugar de saber, distanciado das outras pessoas, não é? Não preciso dessa ajuda, eu sei o que é que estou a fazer, eu vou-me guiar pelo livro A, B ou C. Portanto, eu acho que desse ponto de vista não é tanto a psicologia que me transforma, mas é de facto aqui um olhar mais aprofundado, onde a psicanálise entra, que tem esta formação que depois faço mais à frente em psicoterapia e psicanálise, por exemplo, obriga a que cada pessoa faça a sua análise pessoal no mínimo de 3 anos. E eu fiz mais do que isso, mas isto para dizer, eu acho que isso é mesmo muito importante, se calhar tão ou mais do que a formação académica, porque lidar com pessoas não é só sobre o conhecimento, às vezes não é quase nada sobre o conhecimento que eu ponho em cima da mesa, mas sim sobre a capacidade de estar naquela relação e de poder ir pensando e elaborando com aquela pessoa o que ali vamos trabalhar. E desse ponto de vista, eu acho que às vezes não é tanta área, não é? É de facto a pessoa olhar para isto de uma forma séria. Embora eu acho que quem procura é livre de procurar o que quiser. Eu não tenho nada essa... As pessoas vão onde querem, procuram o que querem. Acho que é importante é dar a informação e criar a consciência do que é uma coisa e o que é outra. Exatamente. E o que é possível fazer com uma pessoa e o que é possível fazer com outra. E nós, tendo connosco a informação, estamos em condições de escolher aquilo que nos interessa, não é? Sim. Mas de resto as pessoas acho que devem explorar e nada contra isso. Eu acho que às vezes isto da psicologia entra neste discurso de somos todos e todas psicólogos. Isso não é verdade, de facto não é. Pois, a questão que acontece muitas vezes, as pessoas à volta, por falarem com outros e por darem alguns conselhos, dizem que também são psicólogos, não é? Exato. É isso, muitas vezes até ainda em algumas profissões as pessoas dizem que são padres, psicólogos, outras coisas do género, e nada disso. Claro que a psicologia teve durante muitos anos pouca regulação ou regulamentação. A ordem é recente, não é? Tem se calhar 10 anos, 12, digo eu, e que aí veio trazer também mais alguma regulação ou regulamentação à própria atividade. Sentes que hoje as pessoas estão mais disponíveis para cuidarem da saúde mental? Sim,
Eu acho que em alguns casos até está um bocadinho em voga, no sentido em que nós temos mais pessoas com alguma visibilidade a dizer que fazem psicoterapia e, portanto, às vezes entra aqui neste domínio do até está na moda, não é? Até é chique ter este espaço. Por isso, por um lado, sim, eu acho que há menos estigma, acho que não há tanta esta ideia de que só quem está num estado muito desorganizado, digamos assim, é que procura este tipo de ajuda. Por outro lado, na verdade, quando chega ao momento de dar este passo, a maior parte das pessoas hesita muito, porque é como se ficasse num lugar de uma certa vulnerabilidade que não quer pôr a descoberto, não é? Como se fracassasse por pedir essa ajuda. Então, eu diria que às vezes é um certo contrassenso, que eu acho que faz parte dos processos de transformação, não é? E depois, na verdade, não é a psicoterapia não é uma coisa que esteja neste momento acessível a todas as pessoas, não é? Nós vimos o degradar dos serviços públicos, não é? E há um desgaste muito grande e há um esvaziamento muito grande destes recursos e, portanto, é difícil num serviço público poder ter um acompanhamento de continuidade com um profissional de psicologia. Fora desse contexto, requer algum investimento, que na minha perspectiva às vezes é tão importante como a renda da casa ou do carro mesmo. Perfeitamente. Mas nem toda a gente consegue, não é? Se estão a fazer contas para pagar a comida, se calhar a terapia vai ficar para trás, naturalmente. Claro, porque a terapia pode permitir criar mais saúde para... Sem dúvida. Ouve-se muito dizer que muitas doenças físicas advêm de doenças mentais ou de perturbações mentais. Partilhas desta ideia? Partilho dessa ideia e há muita investigação nesse sentido, não é? A investigação científica, no fundo, em diferentes áreas vem demonstrar isso. Há inclusivamente uma área que tenho vindo a descobrir mais recentemente, muito inspirada por uma colega e amiga que é a doutora Patrícia Câmara, que é a área da psicossomática, que no fundo explora esta questão, não é? De como é que a dimensão emocional impacta naquilo que é o adoecer físico, não é? E como é que o adoecer físico também muitas vezes é a expressão de um mal-estar emocional muito profundo. Portanto, sim, e mesmo na área das neurociências, da medicina, há muita investigação sobre isso. Às vezes é complexo. Havia um livro que li não há muito tempo que dizia uma coisa que achei muito interessante, que é, nós temos uma certa ideia de separar o corpo da mente, não é? Uma coisa é o corpo, outra coisa é a mente, e isso de facto não existe, nós somos um todo. Depois, como é que estas correlações são trabalhadas e adaptadas, acho que é um caminho que temos que ir fazendo melhor e de cruzar as áreas do saber. Mas nós somos um todo e, portanto, claro que nós somos, o nosso corpo são terminações nervosas em várias áreas. A pele, não é? É um lugar de sensibilidade. Eu às vezes costumo dizer até nas consultas, não é por acaso, quando ficamos muito ansiosos ou ansiosas, dizemos, sinto qualquer coisa no estômago, ou dá-nos a volta aos intestinos, ou porque é que há tantas doenças de pele que têm uma ligação forte com o sistema nervoso central. Estas coisas estão estudadas e, de facto, há uma ligação. E mesmo na área do cancro, há estudos que demonstram que quando a pessoa está mais vulnerável do ponto de vista emocional, há uma maior predisposição para ter algumas doenças deste tipo, não é? Sim, se estamos mais, ou melhor, menos defensivos em termos emocionais, o inimigo, aqui o inimigo entre aspas, ataca-nos com muito mais facilidade. Sim. Não é? Entramos por aí. Então, e hoje o que é que a doutora Ruth faz? Eu neste momento trabalho como técnica superior na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, faço parte do núcleo da violência doméstica e da violência de género. E digo isso com muito orgulho porque identifico-me muito com a missão deste organismo. No fundo é o organismo público responsável por tudo o que são políticas públicas na área da igualdade, não discriminação e violência doméstica. O que eu faço várias coisas, mas assim, trabalhos que me dão especial prazer é o acompanhamento das equipas, como aquela em que eu estava quando nos conhecemos pela primeira vez, no fundo as equipas que prestam o apoio a vítimas de violência doméstica, quer no atendimento direto, quer no acolhimento, e poder no fundo pensar do ponto de vista estratégico
como é que vamos implementar as medidas de política pública, conhecer a realidade portuguesa de uma forma mais ampla e conhecer também um bocadinho a realidade da União Europeia e de outros países inclusivamente. E isso é muito, muito interessante. E além disso, faço clínica privada desde 2021, que também foi um desafio. Eu tinha muita resistência. Eu venho de uma família onde os meus pais não tiveram o seu próprio negócio e, portanto, eu tinha muita resistência em dar esse passo. Acho que tinha um certo complexo e ainda hoje as questões do dinheiro às vezes são difíceis para mim de gerir, mas fico muito contente. Isso também foi resultado, lá está, de um processo pessoal, de poder pensar e trabalhar estas inseguranças, e tem sido extraordinário porque de facto posso complementar aquilo que eu mais gosto, que é o trabalho com outras equipas, em rede, dar formação, que é uma coisa que eu gosto muito, e depois ter este lugar mais privado da clínica, onde posso fazer grandes jornadas com as pessoas que estão comigo. Estávamos aqui a falar em violência doméstica, e esta violência cada vez mais, não sei se é para a ação dos mídia, o que está a acontecer cada vez mais é notar-se haver muito mais violência doméstica. Sentes que isto é uma realidade de um país? Eu não creio que haja mais. Eu penso que há mais visibilidade sobre um fenómeno que é muito antigo e que tem raízes muito profundas e que sempre aconteceu. A partir de 2000, com a passagem do crime de violência doméstica a crime público, há alterações profundas e, de facto, nos últimos anos há uma alteração na forma como as pessoas podem apresentar denúncia, podem receber apoio de forma gratuita, confidencial, e ser acompanhadas por equipas especializadas. E isso faz, e aliás há gráficos que demonstram isso, que em determinados períodos haja um maior movimento no sentido de apresentar as denúncias. E isso sim, temos mais pessoas a apresentar denúncia, temos uma maior visibilidade sobre o crime e sobre o fenómeno, embora também às vezes a visibilidade que é dada não é uma visibilidade construtiva, não é? Aquilo que muitas vezes nos aparece são os casos que correm menos bem e que são todos demais, são as mulheres que são assassinadas e que são todas demais, mas isso de forma consistente, sem depois transmitir o que é que existe, as coisas que correm bem, onde é que as pessoas podem ir, deixa-nos num lugar de se calhar não vale a pena porque vou manter-me sozinho, e já é tão difícil dar o passo de pôr o fim à relação, que se não houver também aqui uma alteração na forma como comunicamos, e há várias estratégias para que isso se altere, mas isto é um processo, eu penso que podemos ficar neste lugar em que as pessoas ficam muito desacreditadas, não é? Aliás, as pessoas dizem: o sistema não funciona. Quer dizer, o sistema pode não estar onde nós queremos que ele esteja, mas na verdade está muito melhor do que estava há 20 anos, ainda assim. Muito bem, passamos também agora pelo trabalho que a Ruth está a fazer, que a doutora Ruth está a fazer nesta altura. Vamos fazer aqui uma breve pausa nesta conversa fora da caixa, para voltarmos a seguir e irmos mais concretamente à intervenção clínica que está neste momento a fazer, e como é que ajuda as pessoas dessa forma, onde é que ajuda. Vamos saber muito mais coisas que são interessantes. Por isso, fique aí desse lado, que nós voltamos já a seguir nesta conversa fora da caixa. E cá estamos de volta nesta terceira parte, como combinado. Então, a intervenção que tens na clínica, podes partilhar mais algo sobre como é que estás, onde é que estás, fala-nos um pouco desta intervenção que tens. Então, eu neste momento dou consultas online. Na verdade, as consultas online era qualquer coisa que já acontecia, mas que depois da pandemia se instalou de uma forma muito mais normalizada e a maior número, e durante um tempo eu até tive bastante mais pessoas no online do que no presencial. Neste momento não, e presencialmente tenho o meu consultório no Bom Barral, ali em frente à autarquia, tem ali o espaço.
E para desmistificar aqui um bocadinho do presencial e do online, em termos de resultados práticos, o online e o presencial são semelhantes, esses resultados com os clientes, digamos assim, com os ditos pacientes? Eu acho que medir os resultados em termos de tempo só por essa via às vezes deixa-nos um bocadinho aquém, porque também depende muito da problemática que a pessoa traz, o lugar em que se encontra, aquilo a que se propõe, as expectativas que tem. As pessoas hoje querem tudo para ontem, rápido, indolor, e vêm à procura de soluções quase feitas, não é? Eu tento logo na primeira sessão desconstruir isso, porque provavelmente, se for essa a expectativa, haverão outros profissionais, outros colegas mesmo dentro da psicologia que têm outro tipo de abordagem que resulta ou funcionará melhor para essa expectativa. Não é o meu caso, não é? Aquilo que eu posso oferecer é de facto um processo psicoterapêutico com alguma regularidade e em que nos propomos, no fundo, aí trabalhar os aspectos da história da pessoa e explorar elementos da vida da pessoa que possam ajudar-nos a criar hipóteses sobre aquilo que deixa a pessoa naquele espaço de sofrimento e depois ir trabalhando como é que saímos daí e como é que perspectivamos um futuro onde a pessoa se sinta melhor. Mas eu acho que há diferenças do online para o presencial, desde logo porque temos um ecrã que nos divide, a forma como nós visualizamos a pessoa, e muitas vezes acontece-nos isso, nós vimos a pessoa no quadradinho e depois quando a vimos pessoalmente parece outra pessoa, não é? Isso muda, a linguagem não verbal, a forma como a dinâmica acontece, claro que muda, mas é possível fazer trabalho e trabalho de qualidade, sim. E para algumas pessoas esta é a única solução, não é? Eu tenho várias pessoas portuguesas mas que vivem fora do país e para quem essa é a opção possível, não é? Claro. Portanto é possível ter resultados, mas há diferenças, claro que sim. E provavelmente a primeira abordagem que as pessoas têm a ir à psicologia, à consulta, o facto de estarem online, sentem-se mais protegidas para poder avançar com este processo? Ou nem por isso? Nunca tinha pensado sobre isso dessa perspectiva, curiosamente. Talvez, eu acho que o online pode ser mais protetor, por outro lado tem uma parte muito inibidora que é, de repente eu estou em frente a um ecrã e é só aquela imagem, aquela pessoa, a passagem do tempo também tende a ser diferente, enquanto que num contexto presencial, para quem tenha mais esta dificuldade com os ecrãs, há barreiras que se quebram mais facilmente. Por isso, talvez, sim. Poderá acontecer, Poderá não é? acontecer, sim. Mas terá naturalmente o online aquela vantagem, tem qualquer parte do mundo sim. poder. Além destas consultas, tens mais algumas intervenções? Há aí mais alguma coisa que estejas a fazer? Eu faço muito, no meu trabalho na SIG faço muitas coisas que gosto muito. Fora da SIG estou envolvida no Observatório do Associativismo Popular, onde coordeno um projeto sobre a participação juvenil no movimento associativo popular, eu e a minha mãe, e onde desenvolvemos um projeto que se chama Escola do Associativismo, que no fundo são ações de formação que têm por base a educação não formal e que procuram trabalhar através dos direitos humanos e da participação, esta questão da participação no movimento associativo popular em particular. E é um projeto que me tem trazido pessoas muito interessantes, muito queridas, muito sabedoras desta área e que tem sido muito útil para mim, porque associa esta vertente das redes colaborativas, da participação, do sentido de comunidade e de manter viva, não é? A força viva das comunidades, que são as associações e as coletividades, disso não tínhamos dúvidas, não é? Nós estamos sempre em associação. E depois, além disso, propus-me este ano a organizar um evento, no fundo por mim, o que também é um desafio, porque eu gosto muito de organizar encontros, eventos e sempre fui fazendo isso, mas em associações, em outras organizações, no trabalho, e desta vez desafiei-me um bocadinho em
poder impulsionar qualquer coisa que tivesse que ver comigo, que fosse na área da saúde mental, e por isso estou a organizar um primeiro encontro aqui no Bom Barral sobre as questões da saúde mental a cruzarem com as novas tecnologias, estes novos desafios que se impõem nas nossas relações, e que vai acontecer em outubro e que vai ser uma primeira experiência e vamos ver. E queres nos dizer quando? Em outubro, concretamente, sim, tem sim. data? Sim, no dia 10 de outubro vai ser às 6 online. Vai ser esse primeiro momento, vai ser online, e vamos contar com a participação de psicanalistas, mas também de pessoas de outras áreas. Portanto, a ideia é mesmo falar para toda a comunidade e pôr toda a gente a comunicar e a trocar pensamento, que eu acho que abrindo pensamento é que pensamos fora da caixa e é que vamos mais além. E depois, no dia 24, vai haver uma sessão de cinema no Clube Recreativo de Elgadense, que é uma coletividade da aldeia onde vivo, e vai ter um colega psicanalista que vai comentar o filme, e a ideia é conversarmos um bocadinho sobre o filme. E no dia 25 à tarde será no Teatro Eduardo Brazão, no Bom Barral, e terá 2 mesas, também com a participação de vários colegas da psicanálise, mas não só, pessoas da área do movimento associativo, da sociologia, do serviço social, para podermos em conjunto e fora de uma certa elite intelectual e fora dos grandes centros, pensarmos aquilo que as pessoas de facto se preocupam, porque eu acho que as pessoas, de um modo geral, se preocupam com as coisas da saúde mental. E eu cresci num meio rural com muito orgulho. Eu estou sempre a dizer no meu trabalho que representa a cota das mulheres rurais. E eu acho mesmo que muitas vezes nos fixamos nos grandes centros urbanos como os polos onde tudo acontece. Portanto, valorizo muito todos os projetos que acontecem fora desses centros, que alimentam a vida cultural das zonas e que põem em contacto, não é? Às vezes trabalhamos uma vida num mesmo sítio e nunca falamos com aquela pessoa porque não tivemos esse espaço para falar. E, sobretudo, sair destas elites, às vezes um bocadinho intelectuais, e contra mim falo, não é? Estes lugares onde já só algumas pessoas chegam, e vir para a comunidade, falar com as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, da maneira que elas sabem dizer, sem grandes chavões, não é? O que é que elas sentem, como é que elas sentem a internet, a inteligência artificial, o facto de estarmos todos e todas muito mais dependentes destes dispositivos eletrónicos, não é? E como é que isto impacta as nossas relações? Sem dúvida que é meritório todo esse trabalho, e eu diria, corajoso quase, não é? Alavancar esse trabalho. E esse trabalho depois poderá ser replicado noutros lugares? É essa a intenção ou não? A intenção é replicar por aqui, pela nossa zona. Sim, talvez pelo meu concelho, mas não estou fechada a que aconteça noutros concelhos da zona oeste. Mas a ideia, quando coloquei a primeira edição, é que se possa replicar. Ainda não defini se será anualmente, se será de 2 em 2 anos, porque também vai depender um bocadinho do balanço desta primeira iniciativa. Mas a ideia, com certeza, é replicar. Eu acho que sim. Fantástico. Excelente. Então, para concluirmos esta nossa conversa, se houver alguém que nos escute e que desperte o interesse de chegar até à doutora Ruth, como é que pode chegar? Podem encontrar-me no Facebook, a página é Ruth Correia Azevedo Psicóloga, ou no Instagram, que aí sou psi.ruthcorreia, e eventualmente pedir o meu número de telefone ao Joaquim. O telefone é o meu telefone pessoal, mas penso que até se procurarem no browser pelo meu nome vai aparecer e vai direcionar para uma destas páginas e para este contacto. Com certeza que sim. E se houver alguém que queira estar nesse primeiro evento que estás a realizar, também poderá passar por essas páginas?
Sim, a entrada é livre, é gratuita. Eu sugeri que as pessoas se pudessem inscrever por uma questão de organização, Claro. mas ninguém vai ficar à porta. Mas caso queiram seguir o meu apelo de se inscreverem, é só enviar um e-mail para psi.correia, desculpa, isto é tantos e-mails, psi.correia@outlook.com. Assim é que é. Ok. Pronto, e de qualquer forma nas páginas enviar uma mensagem. Enviar claro uma sim. mensagem por lá e tudo, e lá chegará. E agora sim, para concluir, se houvesse uma mensagem para deixar a quem nos está a ver ou a ouvir, qual era a mensagem que poderias deixar? Aquilo que eu diria é que perante os tempos tão estranhos que vivemos, pelo menos é assim que eu sinto, que são tempos de um grande individualismo, de grande incerteza, de grandes agitações, que não percamos a esperança, que não podemos desistir, que nos devemos manter acordados e que há sempre alguém com quem podemos trocar uma opinião, uma palavra e com quem nos podemos sentir em sintonia mesmo em tempos de grandes agitações, e que a possibilidade de transformação destes momentos é na relação com os outros, é na comunidade, não é fechados em casa. E, portanto, é isso que eu poderia dizer. Partilhar. Partilhar sim. E juntarmos. Ruth, muito obrigado por estares aqui nesta conversa agradável e que leva uma mensagem também muito interessante para quem nos vai ver e ouvir. E quem sabe, vamos nos encontrando por aí ou aqui na Pensar Fora da Caixa. Obrigado eu pelo convite, foi um privilégio estar aqui com o Joaquim. Muito obrigado, e vamos terminar aqui esta nossa conversa, voltando brevemente com mais uma conversa fora da caixa, aqui mesmo na Rádio Pensar Fora da Caixa, e depois vai ficar em podcast e vai andar por aí. E partilhem, se faz favor, e continuem a fazer coisas simples, poderosas e muito significativas.